Êxodo capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir e ainda o retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nada morrerá de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo prazo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentarão em úlceras, tanto nos homens como nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés a lançou para o céu, e ela se tornou em tumores que deram úlceras nos homens e nos animais. Os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois, se eu houvesse estendido a mão e te houvesse ferido a ti e ao teu povo com pestilência, terias sido eliminado da terra. Mas, com este propósito, te mantive de pé, para mostrar-te o meu poder e para que seja proclamado o meu nome em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixares ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se achar no campo e não se recolher à casa, sobre eles cairá a chuva de pedras, e morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu à terra. E o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito. Havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão intensa, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, feriu a chuva de pedras tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti e a teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não foram feridos, porquanto ainda não saíam da terra. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, fora da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras,
e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram a chuva, e os trovões, e a chuva de pedras, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por intermédio de Moisés.